Bom dia, vamos começar essa manhã de domingo com uma oração. Pai querido, Pai amado, tudo, Senhor Deus, tem um propósito debaixo do sol. Te louvamos, te adoramos, estamos aqui para te servir. Tira tudo que não é teu, Senhor Deus. Desde a nossa carne, desde o nosso próprio entendimento. E que teu Espírito flua livremente, segundo o teu propósito, hoje e sempre, Pai. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém. Hoje a aula vai ser sobre meditação na palavra. É uma aula bastante maçante porque tem muito versículo, mas vou tentar dinamizar, já tá com eles tudo pronto pra gente estar metendo bala. E hoje é uma aula muito importante por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é ouvida a partir do Espírito Santo. Então, a gente tem que estar sempre em constante oração, a gente vai estar vendo. E a partir da disciplina, diligência, a gente tem que estar tomando o propósito de estar realmente buscando a revelação do Senhor para a nossa vida hoje. Então, pra gente, lá no Salmo 1:3, diz que pra gente ser vitorioso e bem-sucedido, a gente precisa de princípios indispensáveis como a meditação da palavra do Senhor, né? Então, o que diz lá no Salmo 1, a partir do versículo 1? Vamos ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, primeira coisa, a gente, segundo esses versículos, a gente não é influenciado pelo mundo, pelas pessoas, pelo engano do mundo. Porque a gente vai perceber que aquele grupo, no caso os escarnecedores, não condiz com os princípios de Deus, de pureza, de santidade, enfim, de que vai edificar a nossa vida, e a gente não consegue mais, pela própria meditação e pelo nosso próprio espírito dentro de nós que não bate, né? Ele nos dá, então, também vigor espiritual. Quando a gente medita na palavra, a gente revigora. Quanto mais a gente está diante das coisas do Senhor, mais o nosso próprio espírito, nossa alma se fortalece. Nós damos fruto e não nos abatemos. Nós somos então como aquela árvore plantada à beira das águas. A gente dá fruto. O que dá fruto? Dá fruto a gente consegue perpetuar as bênçãos do Senhor nessa terra, que é a partir do que nós temos dele dentro de nós, nós frutificamos no outro, nós conseguimos matar a nossa carne e Cristo ser propagado através das nossas ações, e assim o seu reino é implementado, né? Ele é bem sucedido no que faz e prospera. Então, tudo isso está nesses versículos do Salmo 1. Então, tudo que a gente faz vai dar certo. Mas assim, às vezes, o dar certo não é, muitas vezes, como a gente tem um entendimento de ser como a gente planejou, né? A gente sabe que, inclusive, as coisas que não saíram como a gente esperava são segundo o propósito do Senhor. E dá-nos prazer na lei do Senhor, né? Quanto mais você começa a ter todo esse entendimento, que a gente vai estar me esmiuçando um pouquinho, mais a gente vai querendo mais. Por quê? Porque a palavra do Senhor é viva. Ela nos alimenta e ela vai... Quanto mais tu conhece, mais tu quer conhecer, mais tu quer te aprofundar, né? Ela não é uma coisa estanque, que só pode ser dita pelo sacerdote. Não.
O Espírito Santo, ela nos renova cada manhã, ela nos enche, e hoje tem uma revelação para a tua vida hoje e amanhã. O Espírito Santo, às vezes, no mesmo versículo, vai te dar outra revelação. Porque tudo isso é do Espírito Santo. Isso não tem nada que ver com... Na verdade, é como ocorre, né? Nada que ver com religião. É algo espiritual, né? As pessoas resolveram fazer religião para moldar as pessoas, para torná-las todas iguais numa só crença. Isso não existe, porque cada ser humano é um universo único, cheio de neuroses, cheio de entendimentos diferentes conforme o seu próprio conhecimento, né? Então a gente tem que estar entendendo tudo esse universo individual de cada um. Então, independente do que for, tudo prospera, tudo é para o nosso bem. A meditação é um alimento constante para nossa alma, para nos tornar fortes e sadios, né? Então, a pessoa que não medita, ela é raquítica. Vamos ver o propósito, então. O propósito da meditação está lá em Colossenses 1, 9 e 10. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Depois lá em 1 Coríntios 1,5, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo e em toda palavra e em todo conhecimento. Então, o propósito da meditação é a gente crescer no Senhor. É andar com Ele, no seu Espírito, né, que Ele nos prometeu e nos deu. Basta a gente buscar, né, no Espírito, porque isso não é uma busca carnal. As pessoas, quando estão em crise, acham que fazendo regrinhas, que esse é o mal da religião, né? Fazendo regrinhas, seguindo, a gente vai conseguir algo de Deus. Não. É algo que vem na tua essência, a tua necessidade de estar com Ele, Ele vem e se revela. Então, o propósito da meditação é entender aquele tesouro que Jesus fala, que vem de tudo para ter aquele terreno, né? Porque ele é uma riqueza tão grande que é impossível não ter comunhão com Deus sem conhecê-lo. Então a gente vai, através do Espírito, a gente vai conhecendo Ele. Quando nascemos, então, no Espírito de Deus, que nos dá sabedoria. Daí, como Ele prometeu, tem os versículos a partir de 1 João 2,27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida de Cristo, que é verdadeira e não falsa, e ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Também o versículo de João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Jesus falando isso. Também ele falou, quando vier o Conselheiro, já temos, graças à morte e ressurreição dele, que eu, Jesus falando, enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. E também diz lá em João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, também vai dar profecia e revelação, né? Mas assim, todos esses versículos, esses 4 versículos de 1 João e os 3 de João, que é da pessoa de Jesus falando. Não, a nossa mentalidade, eu sempre gosto de refrisar isso, e vocês vão me ver repetindo. Ninguém precisa, né? Esse cabresto que foi colocado pela mentalidade romana, de que a gente precisa de um intercessor. O nosso intercessor é Cristo. Então, ele nos manda o Espírito Santo
a gente, pela fé e pela nossa essência, a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo. E a partir desse Espírito Santo, do Espírito Santo, a gente passa a ter revelações. E se a gente andar em santidade, a gente vai ter revelações a todo instante. A gente vai compreender que todas as coisas realmente cooperam para o nosso bem. Não é simplesmente um versículo jogado ao léu que a gente tenta decorar todas as coisas, né? É aquele pensamento positivo. Não. Você tem certeza, você sente paz, independente das circunstâncias. Então, quem ouve sua palavra passa a amá-lo, porque Deus é amor, né? A Bíblia, a palavra é a carta de amor por seus filhos. Lá em Efésios 3,17, diz: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento humano, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Isso, conhecer a amplitude, a gente não tem noção da amplitude do amor de Deus. E a gente, a mesma coisa da mentalidade romana. A santidade é para todos. Porque é a partir da santidade que a gente mantém o Espírito Santo aquecido e vivo dentro de nós. Então, a mentalidade romana coloca que é para algumas pessoas, só que você pode viver sua vida, né? De qualquer jeito, enfim. E, no entanto, não. É para todo mundo, independente do que fazem. Se é líder na igreja, se é um empresário, se é, enfim, qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de... Isso não é identidade. Identidade não é o que nós fazemos, é o que nós somos, né? Quem ouve, então, passa a amar a Deus. Quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai, através do Espírito Santo, amando cada vez mais a Deus e vivendo a plenitude nele, dele, por ele. O que seria, propriamente dito, a meditação? Então, é refletir, né? Diz lá em Jeremias 15:16: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Então, ele comeu o rolo, né? O Jeremias. Então, isso é meditar. Meditar é tu ruminar. É que nem uma vaca mesmo, um ruminante. Você vai lá, come a vaquinha, no caso, come o pastinho lá e fica o dia inteiro. Porque se Deus falou contigo, ele vai, na verdade, não sei se é ele, o universo, que é ele move todas as coisas, né? Vai te fazer pôr em prática aquilo que ele tem te falado. E a gente tem que estar muito atento, porque quando você começa a perceber essas mágicas espirituais, é tudo para o teu trabalhar, para o teu crescimento. E isso não tem preço. E você sente júbilo ante o aprendizado na tua essência de que ele te falou já. Ele nunca vai te deixar sem estribo. Se você andar no Espírito, ele nunca vai te deixar sem estar preparado para o que vai acontecer. Isso é muito legal. Então, a palavra é o pão do céu. Ao que comer passa a ser parte de nós. É a alegria de receber revelações de Deus todos os dias. É o prazer dos profetas em ruminar. É abrir o coração para receber a palavra com prazer e a disposição em praticá-la. É parar tudo e só pensar nas coisas de Deus. Vamos ver lá em Mateus 6,6 e Mateus 7,24. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7,27. Então, assim, é tu e Deus. Não precisa de mais ninguém. E isso
só por Cristo. Foi essa a missão de Cristo, nos deixar firmes em Deus, num só propósito, de estar andando com Ele, nos santificando. Então, meditação não é fazer sermão, é crescimento espiritual, é estar sensível para as orientações da própria vida. Quais são as promessas e os resultados da meditação? Primeiro, vamos ver lá em Salmos 119, 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Então você tem amor pela palavra. Esse é um dos resultados da meditação. Outro resultado, sabedoria, prudência e entendimento. Vamos ver lá no Salmo 119, 98, 100. Os teus mandamentos me tornam mais sábio, que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Então, assim, se você meditar na palavra, você, independente da sua idade, não tem idade, o Espírito vai falar contigo e você vai ser mais sábio do que os teus mestres, né? Que todos os meus mestres. Os mestres, eles têm... as pessoas que a gente aprende, têm a ensinar. Mas quanto mais você aprende, cresce no Senhor, você vai ter mais discernimento, né? Busque conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço. Estude sobre quantas coisas mais você puder, que isso vai ser ferramenta na mão do Senhor. Todas as experiências, todos os aprendizados que a gente tem na vida. Não é o papel do diploma, mas é o conhecimento dentro, o valor e o que tu pode passar para o mundo, né? Para ajudar o mundo. Então, estude, aprenda, abra-se para o que Deus tem para te ensinar e para te usar. Independente, que as pessoas são muito preocupadas pela mentalidade, pela dialética materialista marxista, que foi delineado a nossa sociedade do presente século, tornou o ser humano o que ela faz e o que ela tem. Não. O nosso valor é o que nós somos em Cristo. E não é frase de efeito. É realmente um valor que absolutamente ninguém é insignificante. O mendigo da rua, o bandido lá na prisão, tem história, tem vida, tem amor de Cristo por aquela alma. E cada um que tem essa revelação tem o poder de resgatar. Pagando sim no juízo do homem, mas sendo esperança. Sendo esperança para esse mundo, desse jeito. O Salmo 119, 101. Afasta os pés do todo o caminho mal para obedecer a tua palavra. Então a gente se desvia do mal quando a gente tem uma vida em meditação, em comunhão com Deus. Lá no Salmo 119, 101, então, que a gente viu, a gente permanece na palavra. A gente permanece, a gente afasta do mal e a gente permanece. E a árvore seca a gente não murcha, a gente permanece. Vem as intempéries, vem as tempestades. E a gente está ali. A gente está ali perdendo folha e tal, mas corta o galho, vem mais galho. Tudo é assim com o Senhor, tudo tem propósito, tudo é maravilhoso. A gente tem prazer na palavra do Senhor, lá no Salmo 112, 1. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em teus mandamentos. A gente também
permanece em fé e confiança, como diz lá em Romanos 10:17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é aquela através do Espírito Santo dentro de nós. Eu posso aqui passar o dia inteiro, um pastor, um padre pode passar o dia inteiro falando uma coisa. O Espírito Santo dentro de cada um, segundo o entendimento de cada um, vai revelar aquilo que a pessoa precisa. Às vezes é uma frase fora do contexto. Como quando a gente for meditar na palavra, Deus fala assim, pelo menos comigo assim, a gente consegue extrair para te dar conforto, te dar perseverança, te dar sabedoria, te levar a lugares mais altos. Então, a gente também frutifica, como a gente viu lá no primeiro salmo citado, a gente frutifica no Senhor, e lá em Marcos 11, 13 e 14, vendo a distância uma figueira com folhas, né? Jesus então viu que não tinha fruto e disse, ninguém mais coma de seu fruto. E nunca mais, né? E os discípulos ouviram isso. Então assim, a gente vai frutificar e não vamos ser cortados. Vamos vigiar, porque em todas as coisas Deus tem visto e sabe quem somos e como temos agido e o que queremos. Segundo o propósito dele, se a gente está disposto ou não. E ele vai trabalhar para que o propósito dele se cumpra, mas a gente tem o livre-arbítrio também. E a gente vai ser cobrado disso. A gente vai ser próspero. A gente vai ser próspero, como está lá em Josué 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Muitas vezes Deus fala alguma coisa e a gente preguiça, covardia, omissão, tem tanta coisa. A gente acaba deixando passar. E vai. E eu falo isso nesse vídeo, inclusive. Eu odeio, quem sabe, eu odeio fazer vídeo. Eu odeio. Eu nem assisto, eu tenho que editar lá os vídeos. Eu nem assisto porque eu não me gosto de me ver em vídeo. Mas quando eu vou editar, eu fico olhando só meus defeitos, que eu tenho um defeito, enfim, um dos meus defeitos terríveis. Eu sou muito perfeccionista. Então eu começo a ver, por mim eu deletaria tudo. Então assim, eu inutilizo tudo. Isso é péssimo, é um trabalhar do Senhor na minha vida. Eu sei que Ele está fazendo e vai me dar conserto efetivo para assim, na graça dele, né? De repente seja a minha pedra, né? No meu sapato, para meu espinho na carne, que nem Paulo falava, né? Mas assim, então como eu remoí para não fazer esse tipo de coisa? Mas a gente tenta, né, sempre tá fazendo o melhor para Deus. Aí, deixa eu dar aqui, não, a Jane tá pedindo uma coisa. Como é que tá? Bom, vou continuar. Ok, a gente vai ter prosperidade, e lá em Efésios 6:17 pede pra gente usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente vai meditar, a gente vai estar sempre com o capacete, e a gente vai estar sempre com a espada do Espírito. Capacete da salvação e a espada do Espírito. Lá no Salmo 119:93 também diz que é vida. Jamais esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. A minha vida. E a nossa vida é cumprir o que Deus tem para nós. Isso é vida. Se a gente não cumpre o propósito, se a gente possui âncoras que nos aprisionam, a gente não consegue, a gente na verdade morre em espírito, a gente adoece a nossa alma. Então assim, as depressões de hoje em dia, as síndromes do pânico,
é porque houve um entendimento da nossa parte, da nossa carne, em querer algo, e a gente passa a meditar naqueles nossos sonhos, ao invés de meditar na palavra. Aí quando esses sonhos desabam, a gente se desestrutura e a gente passa a focar naquilo e sofrer em cima daquilo. E é isso que nos... Então a gente morre, né? A gente morre. Quais as condições então que a gente precisa ter para receber mais revelação do Senhor? Para a gente manter a nossa comunhão com Deus, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é manter o nosso coração puro, separado do pecado, né? Porque ele só fala, ele só derrama do seu óleo em vasos limpos. Deus é muito santo, muito puro. Tudo que ele nos oferece é perfeito. Ele não vai dar das suas pérolas, do seu óleo, num lugar sujo. Então, assim, para a gente receber mais do Senhor, a gente precisa, além da... mantendo a comunhão, ele vai nos limpando, ele vai nos revelando e ele vai nos dando, então, entendimento do que mais a gente precisa para ter mais comunhão, intensidade com ele, entender os propósitos dele. Então, diz lá em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Isso aqui é o básico dos cristãos. A gente às vezes não percebe que a gente está fazendo isso com um vizinho, com alguém, enfim, é mais preciso em negócios e relacionamentos, no caso de casal. Isso é muito para namoros, assim, é onde o diabo mais pega as pessoas, né? O tal do jugo desigual com descrente. Então diz lá, não se põe em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de em comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Portanto, saiam do meio deles e separe-se, diz o Senhor. Então, assim, muitas vezes, o Espírito nunca nos deixa enganar. Ele vai dizer para a gente não entrar por determinado caminho. E a gente, às vezes, a gente se ilude ou acabamos deixando nos iludir porque, no fundo, a gente sabe que vai dar treta. Mas, no entanto, a gente pisa no acelerador e depois quebra a cara, né? Que seja tudo para aprendizado, para bem, para belo, né? Mas, assim, tá atento para não cair. Se cair, o que diz lá? Pra gente sair. Habitarei com eles, saiam do meio deles e separem-se. Né? Então, assim, se tem alguma âncora na nossa vida, nos travando de estar com o Senhor, é bem forte isso. É bem forte. Se tem algo nos impedindo de ser mais no Senhor, salvação é individual. É isso que Deus tem me ministrado. Tem muitas vezes a gente se apega a textos em vez do contexto e a gente acaba se matando. Até que ponto? E nisso tudo, sempre confiar no Senhor, que Ele vai dar o caminho, Ele vai dar o momento certo, mas assim, confia. Fez cagar, desculpa a palavra, fez caca? Confia. Tu tá aprendendo. Todos nós estamos aprendendo. Mas a gente tem que
procurar entender o propósito daquilo tudo e crescer. Não nos deixarmos ser paralisados pelas circunstâncias. Porque as circunstâncias, a nossa carnalidade pelo nosso erro e o mundo quer nos paralisar. O mundo não quer, o mal não quer que a gente viva a plenitude do que Deus nos preparou para sermos. Eu quero ser, não sei, né? Você. Eu quero ser tudo aquilo que Deus planejou que eu fosse. Eu quero cumprir todo o propósito que Deus colocar nas minhas mãos hoje e sempre. Por quê? Porque nesse momento é que a gente vai ter plenitude, paz, alegria, abundância, prosperidade, como a gente tem visto desde o começo. Lá em Êxodo 3:5 diz: Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Salmo 24:3-5. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então, a gente vai ter prazer no Senhor, a gente tem que ter coração puro e a gente vai ter prazer em fazer toda a vontade de Deus. Então, a gente precisa se santificar, tirar sandálias. A perfeição de Deus, ela excede o nosso entendimento. E a gente fica, né, se dividindo nosso coração entre ídolos e pecadinhos e conceitos humanos fora de contexto, né? E isso nos aprisiona, nos amarra. Então a gente precisa de conserto antes de qualquer tipo de meditação do Senhor. A gente precisa de conserto nele. A gente precisa de uma limpeza interior. A gente precisa estar buscando a santificação, a pureza, que ele só vai derramar o seu óleo nos vasos limpos, né? Provérbios 23:17 diz: Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Então, muitas vezes a gente fica, poxa, né? Parece, a gente tem a sensação que o mal, eles dão melhor. A gente aqui tenta fazer sempre a coisa certa e o mal, quando tu vê, tá ali, a pessoa faz tudo errado e dá tudo certo, como tu planejou pra tua própria vida, pra dar na casa do cara, dá tudo certo. Então, assim, a gente parar, né? Quando a gente começa a olhar o fruto, na verdade, o resultado da vida do ímpio que não deu na tua, é o trabalhar do Senhor na vida dele. Deus está trabalhando na tua para o propósito que ele tem. Então, às vezes a gente, como é o meu caso, a gente ora para Deus, Deus, me arrasta, eu já oro direto assim, me arrasta para a tua vontade. Me arrasta para a tua vontade. Aí ele tá me arrastando para a vontade dele e eu tô reclamando, né? Então a gente tem que, porque a vontade dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. E a gente tem que ver isso nesse tufão que a gente está vivendo. Ele está levando a gente, porque ele tem propósito. E ele quer cumprir esse propósito, ele vai, em nome de Jesus. Porque esse desejo a gente tem que ter. A vontade dele sempre vai ser o melhor. A gente não tem discernimento do que se passa. Ele na verdade, ele é o tudo, né? Ele que fez tudo, que planejou tudo e ele vai cumprir. Então, a gente tem que estar sempre se voltando para ele. Combater o pecado na nossa mente. Salmo 119:33 diz: Senhor, ensina-me o caminho dos teus decretos e a eles obedecerei até o fim. É ele quem ensina. É ele quem está mostrando e dizendo o que precisa ser feito, como nós temos que encaminhar, enfim. Vamos ter prazer na palavra dele. Lá em Salmos 119:24. Os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Eu preciso abrir aqui. Meu gatinho queria sair.
Preceitos trazidos do Senhor. Tá. Quando começamos então a sentir aquela alegria, aquele prazer em meditar, né? Esse é o grande mal que eu tenho percebido, que na verdade é o recorrente dos relacionamentos. A mulher, por ser mais sensível, Deus consegue falar melhor com a gente. Inclusive, a gente tem um livro judaico de um rabino, enfim, que não é pra mulher ler, mas eu dei uma olhadinha, né? Eu dei uma olhadinha por quê? Porque, na verdade, eles dizem pra mulher não ler, porque a mulher, no caso, manipuladora, e eu não sou manipuladora, isso eu falo, né? Porque eu conheço, nesse sentido, o meu coração, eu sou muito sincera, demais eu sou. Então, assim, eu queria realmente pra entender como o entendimento judeu em relação, né, à mulher, porque, como eu sempre falo, nós temos que entender que a mentalidade judaica, ela tem uma raiz que não tem o romanismo, né, de sacerdócio, enfim, e outros, grego, de cultura e tal. Então ele tem uma mentalidade de Deus totalmente diferente. Eu queria entender como vem aquela raiz, né, de mulher ser auxiliadora, que isso está em toda mulher. Por isso que eu digo, né, que até eu fui muito malhada num artigo que saiu no passado no Pioneiro, que eu disse que eu já converti algumas feministas. Por quê? Porque toda mulher tem dentro de si os mesmos desejos de ser auxiliadora, de ser companheira, de amar, de ser amada. Relacionamento. A mulher tem mais isso dentro de si. E Deus colocou no homem aquele ímpeto de ser o sacerdote. Na verdade, o diabo consegue destruir o homem porque o homem não tem essa sensibilidade, né? A mulher já tem essa sensibilidade, Deus consegue falar. O homem é mais cabeçudo, o mundo consegue, então as feridas dele conseguem nublar a visão deles para não conseguir entender essa visão espiritual, né? Os homens mais sensíveis, eles conseguem ter mais contato com o espiritual. Mas ao mesmo tempo, se é muito sensível, isso também vale para as mulheres, enfim, não quer dizer de relação de sexo, de gênero, enfim, pessoas, quanto mais sensíveis, tendem a se camuflarem em drogadição, em bebida, porque para neutralizar ainda mais, né, todo o arcabouço espiritual que Deus poderia estar usando para algo muito maior, muito lindo na vida, né? Por isso que o alcoolismo é muito maior nos homens. As mulheres também, tal, mas assim, é muito maior nos homens, por quê? Porque o homem, a visão do homem como líder é muito maior, Deus deu autoridade para eles e a mulher se sente confortável em ter um homem forte na frente dela. A mulher se sente... Na verdade, a mulher só quer se sentir mulher. É isso do que eu falei sobre mulher. A mulher só quer poder estar descansada de saber que o homem está cuidando da parte dele e que ela pode simplesmente amar e ser amada. Então a mulher nasceu para isso. Por isso é auxiliadora idônea. Então assim, eu fui querer ler aquele livro que eu não podia ter lido, mas eu dei uma folhadinha. E é muito interessante porque ele coloca... Eu nem sei porque eu estou entrando nisso agora, mas enfim, depois eu volto. Que ele coloca que a mulher é um alto-falante do espírito no ouvido do homem. Por isso que a mulher que não tem muito discernimento espiritual, ela é uma goteira, né? Que fala em Provérbios. Então ela é aquela coisa chata, né? Mulher rixosa, né? Porque na verdade, e a mulher que aquele homem precisa. Se ele for sensível espiritualmente, ele vai acordar. Se a mulher é espiritualmente mais evoluída, ela vai sofrer. Por quê? Porque ele vai ser âncora na vida dela. Ele não vai deixar ela ir. Então, assim, por isso que o diabo, o mundo, faz questão de cauterizar a mente dos homens. Porque quando um homem entra no propósito de Deus, vem a família toda, vem os vizinhos, é algo muito maior. Porque eles têm autoridade. A mulher, ela tem o auxílio.
ela vai ajudar na missão do homem. Então, assim, não sei porque eu entrei na fase de relacionamento, por causa do livro. O livro que fala das revelações de Deus. Então, assim, a gente vai sentir alegria em estar entendendo e obedecendo. Porque, na verdade, é a nossa própria essência. A nossa própria essência está ali. E é pleno. E a gente é feliz. Imagina se não. A gente poder ser que nós somos sem máscara e sem qualquer impedimento. Né? Porque o mundo usa máscaras. O mundo quer que tu seja o profissional do top, com o carro top, com o salário top. A gente sabe que não é assim que funciona. Para quem tem entendimento e discernimento no Senhor, isso aqui é coisa... A gente vai... Gente, quantos anos mais a gente tem à frente? Nossa vida é tão breve, que a gente não para pra pensar, né? Que a gente está perdendo tempo, deixando de estar buscando as coisas do Senhor, a revelação dele, e perdendo tempo com coisas bestas, né? Então a gente não é pra não invejar então, os pecadores estão dando tudo certo. A gente vai ter prazer na palavra, lá em Salmos 119, 24. Teus mandamentos são o meu prazer, eles são meus conselheiros. Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Então, assim, quando a gente consegue ter esse entendimento de que muito mais do que tá ouvindo um louvor, muito mais que tá... Mas é tu e Deus. Tu e Deus. E o teu crescimento. E o teu fruto. E a glória somente dele. Isso não tem preço. Então a gente tem prazer em estar recebendo mais revelação dele. A gente tem prazer nele, no Senhor. Diz lá em João 15:10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Cristo falou assim, a gente pode fazer como ele, permanecer como ele, e porque ele está nos ministrando, ele está conosco. A gente tem prazer em fazer a vontade de Deus, como diz lá em Salmo 48. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então, eu tenho alegria. Eu tenho alegria de estar aqui. Independente de quem for ouvir, de quem... Eu não sei, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas é isso que Deus tem me cobrado. Eu não sei o que Deus tem cobrado de ti. Mas Deus me cobra. Que eu transborde o que Ele me dá. E se a gente não faz isso, a gente morre. A gente morre junto com as nossas âncoras, a gente morre junto com o nosso pecado. Independente de a gente estar no final da vida, com câncer terminal, sei lá, Deus pode fazer milagre, mas ainda tem obra a se fazer. Ainda temos como glorificá-lo. Ainda temos como ser usados. Ainda temos como transformar a vida de alguém. Seja do padeiro, seja do vizinho, seja do mendigo, se ele na rua. A gente pode, a gente tem esse poder, porque Deus nos deu. Isso é a maior mágica da vida. A gente poder ser como Ele. Deixá-lo fluir na nossa vida, deixá-lo nos usar, Ele ser glorificado através da nossa vida. Esse é o nosso propósito. Seja lá qual forem as ferramentas que Ele nos tem nos dado. Ele deve e vai ser glorificado em todo o tempo, a gente fazendo ou não. Mas eu quero fazer parte. Eu quero, porque isso realiza a nossa alma. Isso nos dá paz. Então a gente tem prazer no Senhor, a gente não tem prazer no mundo. Lá em Tiago diz: limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida.
purifiquem o coração. A gente tem que limpar, a gente tem que se purificar. A gente tem que estar o tempo todo se santificando. Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Jesus virou-se a Pedro, para não fazer que nem Pedro, que momentos antes falou que Jesus era o filho enviado por Deus, virou, e depois Jesus tem que dizer para ele: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não penso coisas de Deus. Então assim, umas coisas dos homens. Então a gente tem que estar vigiando. Nesse momento a gente pode estar fazendo a coisa certa, logo depois a gente pisar na jaca, a gente ficar na carne, a gente vai ouvir essa frase que Pedro ouviu. Quem sai para lá, Satanás? Imagina, eu não quero ser ferramenta de Satanás. Mas quantas vezes a gente é, pela nossa falta de constância na palavra. Então, como a gente pode estar meditando, né, na palavra do Senhor? Como que a gente pode estar seguindo os propósitos? Então, lá em Abacuque 3:2 diz: ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Então quantas coisas Deus fez e mostrou através do seu livro. Ele quer fazer, Jesus disse que a gente faria coisas ainda maiores. Não estamos fazendo coisas ainda maiores. Por quê? Com certeza estamos deixando, né, a carne falar mais alto que o próprio Espírito. Jesus, em João 8:1, disse: porém, foi para o Monte das Oliveiras. Lucas 22:39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiam. Então, se o próprio Cristo se isolava no Monte das Oliveiras, quem somos nós, réis mortais, preocupados com a vidinha do dia a dia, com pão com margarina, com arroz, feijão? A gente faz muito pouco. A gente faz muito pouco e eu me envergonho disso. A gente precisa mais tempo com o Senhor, se desligar, realmente ter um momento só teu e de Deus, 1 horinha por dia. O ideal, como era feita na Jocum, é raro eu conseguir, porque na verdade eu tenho minha âncora. Aí sempre vai botar a culpa no outro, né? Mas assim, a gente sempre sonha, né? Se a gente, no caso a gente casar e ter aquele marido que ora pela gente, medita com a gente. Então, a partir da nossa âncora, a gente deixa de fazer. Eu falo por mim, eu falo de mim. Eu queria e então não faço. A gente teria que ter, antes de começar o dia, antes do sol raiar, ter um momento, 1 horinha que seja, diante do Senhor, meditando na palavra dele e ouvindo o que ele tem para falar, para a gente ter força para continuar no dia, força perseverante. Quantas coisas a gente evitaria se a gente fizesse isso? Jesus fazia isso, ia no Monte da Comunhão lá, nas Oliveiras, só para ouvir o Pai. Ele que era Deus encarnado, fazia isso. E a gente fecha. Então, como escutar a voz de Deus? Como estar aberto para ouvir a voz de Deus? Primeiro, a gente tem que saber que todo nascido de Deus tem uma natureza purificada. João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me conhecem. Então, se a gente parou, pelo menos para ouvir esse vídeo, para acordar cedo, enfim, aconteceu
ouvir. Deus quer falar com a gente. Deus, veio do nada, mandou uma mensagem no Facebook, no WhatsApp. Às vezes, eu confesso, acho que é todo mundo assim. Às vezes a gente não lê, mas às vezes quando lê. Se o Espírito Santo fala, lê. Então assim, a gente conhece a voz de Deus. Assim como pra gente não cair na armadilha, a gente sabe, no fundo a gente sabe que não é pra cair, a gente vai lá e faz, né? Porque a gente conhece a voz de Jesus. A voz de Jesus é clara. Nos confronta. Como quem diz, tu tá aí de novo. A gente sabe que é ele. E o mais interessante, isso eu fui me dar conta ainda lá na Jocum mesmo. Conversando com a minha amiga Kênia. A gente reporta a voz de Deus como a gente mesmo entende como um pai deve ser. Pra mim, o meu pai, como deveria ser, é aquela pessoa sincera que fala as coisas brincando, dando risada e dá na cabeça. Eu adoro. Já a Kênia, essa minha amiga, pra ela Deus era... Porque ela é assim, uma pessoa muito brava, séria, e quebra tudo e não quer saber e sai atropelando. Pra ela Deus era assim. Pra uma outra menina lá, Deus é meio que... Como é que eu posso dizer? Um artista. Porque ela tem essa raiz artística. A Lu. Se um dia ela assistir esse vídeo. E daí cada cena que Deus trabalha na vida dela, ela imagina Deus com ela, fazendo a ceninha, tipo, ela tava tendo a ministração sobre os pecadinhos, sobre as raposinhas, e ela via Deus do lado dela com uma espingardinha de rolha, atirando nos pecadinhos. Então Deus, pra ela, é alguém que é parceiraço e divertido, né? Então assim, eu não sei como é que Deus se manifesta na tua vida, fala contigo. A gente sabe quando é Deus. Isso é maravilhoso e isso é divertido, ver como Deus fala com cada um. E a gente tem que estar muito atento para entender o que ele fala. Então, a gente ouve a voz dele e ele nos conhece. É o que diz lá em João, Jesus falando. E a gente segue. E a gente segue porque ele nos viu primeiro, nos ouviu e nos chamou. Em 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus é nosso intercessor. Ele está do lado do Pai, independente do que a gente faz. Ele vai nos resgatar, ele vai nos ajudar, ele vai nos intermediar. Deus, conforme a gente enxerga, dá uma ajuda lá, tal, né? Ele vai nos fazer toda essa mediação. Não é padre, não é pastor, não é, enfim, rabino. Eles vão transmitir, assim como qualquer pessoa que fala de Cristo com sinceridade, vão transmitir, mas o que você vai falar é o Espírito Santo que vai falar através de você, não é? Então a gente precisa estar atento e aberto a ouvir como Deus vai falar pra gente. A gente precisa estar com o coração limpo, purificado no Espírito. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então assim, a gente tem que limpar, a gente tem que permanecer em retidão, a gente tem que estar buscando a vontade de Deus. Deus não ouve a ímpios. Ou seja, a gente precisa se purificar, a gente não por mais que aconteça coisas boas, porque na verdade, para as pessoas ímpias, porque na verdade eles cumpriram alguns preceitos, de repente roubaram, vão cumprir a lei do homem, vão ser presos, a justiça de Deus, que na verdade no mundo Deus fez as leis tão certas, perfeitas, e se você transgredir as leis, não é Deus quem faz é o próprio universo sob suas leis é que faz. Então assim,
Não é Deus que é ruim, que faz ou deixa de fazer. São as leis que foram infringidas e que, se quebradas, o mundo, o universo, o mundo espiritual se encarrega de trazer justiça. E ali que vem Cristo. Cristo é o único que justifica e que limpa. É o único que nos tira essa maldição. Até a gente ter esse entendimento e buscar clareza de estar limpando espiritualmente isso, Deus vai nos ministrando, se a gente permitir, lógico, a gente vai crescendo nele. O que devemos fazer para discernir se é a voz de Deus, do Espírito Santo, ou se é outra? Primeiro, devemos fazer algumas perguntas. Isso glorifica a Deus? Isso exalta Jesus? Em João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus falou isso. Então, assim, glorifica Jesus? Glorifica Deus? Então, a gente já sabe ali se essa voz, né, é de Deus ou é, sabe do quê? Está de acordo com os seus princípios? A palavra de Deus é redondinha. Nunca vai se contradizer. Nunca. Ele quer... na verdade, ele vai cumprir tudo. Então, assim, todos os seus princípios. Se dentro de ti tem ainda dúvida, descansa no Senhor e creia que dúvida não é dele e ele vai te trazer discernimento. Está de acordo com seus princípios? Aumenta o meu conhecimento de Deus ou traz confusão? Quantas circunstâncias tem vivido ultimamente que a gente percebe, nossa, o que está acontecendo aqui? Quando tem confusão, tem que achar sementinha. Sementinha da discórdia, onde tá, né? Então, assim, o que vem de Deus dá paz. Lá em 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Então, como a gente falou, se nós formos santos, permanecermos em Cristo, não há confusão. E se há confusão, não é aquela coisa bravezinha, já desfaz aqui, porque nós somos humanos, somos falhos e vamos fazer confusãozinha básica, porque nosso entendimento às vezes está meio deturpado. Produz reação a Deus em louvor, oração, ação de graças e confissão, arrependimento? A gente consegue ver. Se conseguir, deixa eu tomar uma aguinha que eu tô querendo dizer. Então, se isso se produz reação para Deus, ok. Se produz uma coisa carnal, assim, tu vê nítido que algo mudou, retorna para Deus. Toda revelação deve produzir algo prático, ali que tá, prático em nós, imediatamente. Ou edifica, exorta, conforta, ou nos leva ao arrependimento, atitudes corretas. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios, cadê? 4, ixi, perdi. 1 Coríntios 4, 3, 10. Eu não anotei, mas enfim, procure. 1 Coríntios 4, 3, 10. Nossa vida espiritual é... Vamos procurar aqui. 1 Coríntios 4, 3, 10. Onde tá? Aqui. Aqui, 1 Coríntios. Eita! Vamos recapitulando então, para ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar santos. A gente tem que estar atento. É 4, 3, 10 que eu falei. É, 4, 3, 10. 4, 3 e 10. 4, 3 e 10. 1 Coríntios 4, 3. Primeiro.
Pouco me importa ser julgados por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. E o 10 diz o quê? Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, nós somos desprezados. O que importa para nós, afinal? A gente quer ser respeitado no mundo. Eu quero ser respeitado por Deus. Então, assim, muitas confusões na igreja, elas estão porque elas querem fazer certo pro homem, pro líder. A gente tem que honrar o líder. Mas a verdade é uma. Por mais que tente ocultar ela vai estar sempre ali. Permaneça com a verdade. Permaneça trazendo justiça. Você pode ser ferramenta de justiça. Então, essas atitudes corretas, tá verificando. Tu se importa de estar agradando os homens ou Deus? Então, é coisas pequenas, às vezes. Mas o lugar que mais deveria ter mais santidade, mais busca pelo certo é a igreja. A gente vê quanta confusão dentro da igreja, por exemplo. No lar da gente. Né? A gente tende a... Mas o que é correto? O que é correto para Deus, para mim, para a sociedade? Importa o que é correto para Deus. E Deus... O que é correto para Deus? É que a gente não murmure. Então, muitas vezes a gente está em situações da nossa vida que a gente está só murmurando e a gente não está engrandecendo Deus. Vale a pena? Que Deus nos dê discernimento nisso tudo. Em Zacarias 4:10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, esses 7 lâmpadas, enfim. Quem que é a pedra principal? É Cristo. Cristo é aquela pedra principal. Aquela pedra que está ali perfeita na quina, onde todas as outras vão se delinear, que é a igreja de Cristo. Então a gente tem que saber que Ele é o nosso prumo, Ele é que dá o discernimento de seguir a construção dele, que é a igreja. A igreja somos todos nós que buscamos viver em sinceridade a vontade de Deus. Às vezes tu tá sendo sincero, mas tá fazendo do jeito errado. Mas tu tem que ter paciência e temor diante dele. E perceber, porque muitas vezes Deus usa pessoas para nos falar alguma conduta nossa tá de forma errada. E a gente se fecha no nosso entendimento, a gente se ofende às vezes. É Deus usando aquela ovelhinha para nos abrir o olho. Às vezes ele usa até o ímpio. E a gente não percebe nem Deus naquela fala, aquele ímpio. Às vezes é Deus usando ele para te ministrar, se a gente estiver atento. Então, a gente tem que saber que quando Cristo é o prumo da nossa vida, Ele vai usar para nos moldar, para sermos perfeitos como Ele. Aquela pedrinha angular que Ele é, Ele quer nos fazer que sejamos todos iguais a Ele. E Ele vai ser o prumo dessa construção. O prumo é aquela coisa na construção que eles põem de fio, assim, que cai para saber a angulação que vai subir a parede. Então, assim, é Ele quem vai edificar. É Ele quem vai edificar, vai moldar cada pedrinha. Eu e tu somos uma pedrinha. E é Ele que vai construir. E eu quero ser uma pedra muito forte nessa construção. Eu não quero ser uma pedra meia boca. Eu quero ser uma pedra muito similar a Cristo. E eu sei que eu preciso muito da ajuda dos meus irmãos para eu conseguir alcançar isso. A gente precisa estar juntos. A gente precisa apoiar-nos uns aos outros para estar crescendo. Então, lá em Eclesiastes 8:3 diz: não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, pois o rei faz o que bem entende. Como a gente deve passar o tempo com Deus? Não se apressar de deixar a presença dele. Por isso que a gente tem que ter aquele tempo especial
dedicar aquele momento. Senhor, é teu. O tempo que Ele tem nos dado nessa terra é tão curto. E a gente tem as coisas do dia a dia que não são legais. Deus permite ter até contato com a família, dormir um pouco mais, comer aquela pizza, tomar aquele chá quente no inverno. Por que não fazer isso em jejum mesmo, que seja? Tem momento de prazer com Deus, então assim, não se apresse em deixar Deus. A gente se apressa com as coisas do mundo, a gente vai deixando tudo na correria com Deus. Tirar aquele momento, agora, né? Então perseverar, ouvir a voz deles, a voz de Deus. Não se apressar em sair. Lucas 18, 2-5. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. Então, ficar na presença do Rei, ficar na presença de Deus, passar o tempo com Ele com excelência, diariamente, pedir, principalmente essas âncoras que nos seguram, pedir que seja, não sei, ninguém sabe exatamente o que é o tal do espinho da carne de Paulo. Quem sabe não é isso na nossa vida? Não sabemos. Sabemos que tudo que vem dele, independente do que a gente fizer, não devemos julgar, mas vai dar paz. E é isso, quando vem dele, dá paz. Não julgue o irmão se você vê alguma coisa errada. É Deus trabalhando na tua vida para cuidar, para não julgar. Deixa Deus trabalhar na vida dele. Mas quanto a nós, procuremos a paz. Ali, passando tempo no Senhor, trabalhando nossa carne. Vamos deixando. Vamos estar na presença de Deus. E como juiz ali, Nico, ficar. Eu quero, faz, bate. Se você sentir que Deus não está respondendo algo que está no teu coração de sofrimento, não é? A circunstância ele pode resolver, mas às vezes ele quer ensinar, normalmente, ele quer ensinar através daquela situação. E aí você vai ficar sem a situação, como é que tu vai aprender? Ele vai te dar outra situação. Então assim, a gente tem que orar para que Deus nos dê, Senhor, me dá entendimento, o que eu tô errando que tu quer que eu mude na minha essência. Não é mudar somente uma atitude, é na minha essência. Quando você muda na sua essência, você automaticamente, você não está resistindo o diabo, você está confiando em Deus. E o diabo passa do lado assim, gritando, e tu nem tá vendo. Hebreus 5, 12-14. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, se a gente tem constância no Senhor, ocorre que resulta em fidelidade e crescer junto com Deus. Porque a gente medita e a gente vai crescendo. E se a gente não pratica, geralmente a gente fica no período seco, né? Mas quem pratica é a pessoa mais abençoada, pois procura lá no fundo da palavra e Deus revela e não se desanima e não murmura e não contamina o ambiente e não traz
desordem, porque tudo existe ordem, tudo existe hierarquia. Isso é o reino de Deus inteiro é assim. A gente tem que respeitar ordens. Então, quando a gente não cumpre o que Deus está dizendo, né, nessa meditação toda, depois eu quero passar para vocês. Vamos passar agora. Então, um modelo mais ou menos, quando você vai ter aquele tempo de meditação com Deus, daquela horinha que você vai estar com Deus, né? Então, em torno de 5 minutos, que a gente já falou, tu vai buscar um coração limpo no Senhor. Não vai ficar olhando o relógio, tu vai sentir dentro de ti que já é o próximo passo. Você pode dar 5, 10 minutos, como você sentir no seu espírito, você vai sentir paz para seguir para o próximo passo. Então, você vai, primeira coisa, anota aí, em torno de 5 minutos, mais ou menos, buscar um coração limpo diante de Deus. O coração sujo, com algum picadinho, alguma coisa que aconteceu, às vezes insignificante, mas isso vai acumulando e nos separa de ouvir a voz de Deus. Então, quem limpa isso é o sangue de Cristo. Então, esse momento de 5 minutos, a gente pede que Deus venha limpar o nosso coração, revelar algo que não foi de acordo, para que a gente tenha a consciência limpa para estar ouvindo Ele, senão aquela coisinha vai nos separar. Então, a partir do momento que Deus nos revela que a gente tem que ter um conserto lá, a gente já, espiritualmente, a gente já quebra. Se for depois, em relação a alguma pessoa, depois Deus te deu revelação, você pede perdão, ficou limpo com Ele, depois vai lá e se conserta com a pessoa, tá? Essa é outra história. Mas assim, você pede a restituição sempre no sangue de Cristo. Depois, em torno de 10 minutos, a gente vai buscar comunhão com Deus. Permanecer na presença dEle, adorando Ele, contemplando tudo que Ele tudo que está à nossa volta, né? E render louvores a tudo que Ele é, tudo que Deus significa, né? A grandiosidade que a gente não tem sequer consegue mensurar a grandiosidade do nosso Deus. Então a gente vai ter esse momento de adoração a Ele, no nosso íntimo, da nossa essência. Porque na adoração, no meio dos louvores, Deus habita. Na adoração, a gente está um com Ele. E quanto mais profundo a gente consegue ir na adoração, menos a gente consegue, mais a gente se desliga das coisas do mundo e menos a gente percebe o mundo material, as nossas falhas, o que a gente passou no dia. A gente simplesmente contempla Ele e adora. Tu conseguir, pelo menos eu sou uma pessoa muito visual, eu consigo ver o universo e com todo o universo adorar o meu Deus. Isso são momentos muito raros e a gente precisa cultivar diariamente, porque isso, por incrível que pareça, é o que as culturas orientais chamam de momento alfa, porque tu se desliga, para ver como a gente tem preconceito, né? Eles não têm Cristo, mas eles buscam Deus. Com Cristo, imagina o que seria essa gente com Cristo. Porque Cristo, ele quebra, ele rompeu, né, toda a necessidade do homem lutar por si. É só Ele, é Ele que faz, a glória é dele, a gente não tem que se preocupar com nada, é Ele que faz, é Ele que é glorificado. A gente não fica com neurose, porque se eu fizer isso, eu sou um pecador. Ele liberta, Ele tira todo jugo, né? Então, 10 minutos de adoração. Se quiser ficar mais, fica, porque a adoração é bom demais. Enfim, depois se vai para a leitura bíblica. Que normalmente nos outros anos, como tinha ano curricular, eu quero falar com vocês depois, pelo WhatsApp. No curricular a gente tinha um plano de leitura. Mas a gente começou 2 meses atrasado por causa do coronga, né? E por causa da minha, como eu falei antes, que eu odeio fazer vídeo, eu fiquei me enrolando e fiz, enfim. Mas enfim. E também eu quis fazer esse vídeo porque eu acho que eu não vou mais dar essas aulas e eu quero que isso fique registrado, porque eu realmente sinto necessidade de falar de outras coisas, repetir todo ano a mesma coisa, acaba sendo maçante, né? Pra mim, pelo menos, porque eu gosto de novidade, eu gosto de... E na verdade, voltando, muito parênteses, na verdade, tudo é novidade, porque cada vez que
que tu pega o mesmo versículo, tem novas experiências, novos conhecimentos, então você consegue passar mais coisa. Mas assim, eu sinto que eu posso passar mais coisas de outra forma, não especificamente nesse contexto que eu tô passando para ficar eternizado mesmo, né? Então, a gente nesses 10, 15 minutos, fechando parênteses já, vai ter a leitura do texto bíblico, que havia, no caso, no seminário, o cronograma, a partir de março, sempre começava, tinha o cronograma de ler os versículos, que era, no caso, ler todo o Novo Testamento até o final do curso, que era de 9 meses, e lia, tinha então todo aquele cronograma, e a partir daquela meditação, depois você viu compartilhar das pessoas, enfim, dos alunos, uma vez por... Aí, como é que a gente faria, depois a gente conversa. E também tinha alguns versículos, acho que era 3, mais 3 versículos do Antigo Testamento, isso. 3 versículos do Antigo Testamento. Então, depois de conversa. Então, você vai pegar esse texto. Hoje, como é que eu faço? Porque na Jucum era um versículo, meio versículo. Era bem menos os capítulos do que eu passei para as turmas do 100, porque eu queria que o povo lesse toda a Bíblia no correr do curso, né? E lá era só alguma parte do Novo Testamento, e não tinha necessidade de ler o Antigo Testamento e tal. E eles davam um trecho, e acima daquele trecho Deus ia falar contigo, e Deus fala. Deus fala através do que Ele quiser, enfim. Então, assim, 10 a 15 minutos, tem aquele trecho bíblico, a gente vê como é que a gente vai fazer. A gente lê aquele texto, e quando Deus quer falar com a gente, pelo menos comigo, assim, talvez porque eu tenho a visão, eu sou muito visual, quando eu tô lendo no texto, quando Deus quer falar comigo, é como se aquela parte, aquele trecho bíblico, pra mim, o versículo salta. Aí eu sou obrigada a voltar nele. Calma. Às vezes é uma palavra assim que parece que tá fora do contexto. Algo te incomoda. Então assim, você vai ler aquele texto e algo vai te incomodar. Então nesse texto que te incomodou, tu vai parar nele. É ele que Deus quer falar contigo. Então ali, depois de ler todo o texto, então 3, 4 vezes, naquele texto que Deus chamou a atenção. Então na verdade você vai ler todo o texto e aquele textinho, aquele versículozinho, ou versículo e meio, ou meio versículo, Deus vai falar especificamente contigo. Naquele ali tu vai ficar. Tu vai ficar uns 15... Naquele ali tu vai ficar uns 15 minutos. Lê todo o texto 10 a 15 minutos. Naquele outro já mais 15 minutos. É naquele que Deus falar contigo, aí tu fica. E Deus vai começar a falar contigo. Pelo menos comigo é assim. Com as pessoas também, normalmente é assim que as pessoas têm percebido. Se você tem o seu esposo, aí depois vocês podem compartilhar. Olha que maravilha isso. Por isso que é tão importante o marido estar junto, né? Então depois que você meditou nesses 15 minutos, você vai orar em cima daquilo. 10 a 15 minutos também. Ora, agradece a Deus. E 5 minutinhos Deus vai te dar nessa meditação o que você tem que fazer com aquilo. Deus vai te dar revelação, e tudo que Ele faz é pro hoje e pro agora. Ele vai dar revelação pro agora. Vai lá e devolve aquela moeda de 10 centavos pro padeiro. Ele vai falar. Vai lá e pede desculpa por ter rasurado sem querer o caderno do coleguinha, ou sem querer ter pegado o marca-texto sem pedir emprestado, sei lá, enfim, nós aqui na igreja, o que pode ser? Vai lá e pede desculpa porque falou de tal pessoa que não deveria ter falado. Às vezes, o Espírito Santo fala. Então, o Espírito Santo, a partir da meditação, ele vai nos dar uma aplicação prática e imediata. Então, tudo isso, em questão de 45 minutos, 1 hora, você vai ter todo esse contexto. E a aplicação prática vai ter que ser aplicada, né? Então, se a gente não pratica, agora que vamos falar um pouco sobre o período seco. O que é o período seco? É aquele período que Deus não fala mais com a pessoa. Que tu vive um momento de ansiedade, tu tá naquele conflito que Deus não tá falando comigo, blá, 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 porque tu tá quanto mais tu tá no teu conflito interno,
Deus tá falando, tu não tá ouvindo porque tu tá ali murmurando, resmungando e enchendo o saco, né? Na verdade, tu tá te contaminando e te adoecendo. Então, o Espírito Santo tá ali falando, tu não tá ouvindo. Então, dois motivos. Então, a ansiedade não vai te deixar te ouvir Deus. E outro motivo pra gente ter espírito seco, a gente não ouvir mais Deus, é não obedecer. Eu te falei. Na verdade, nem fala, porque a gente tem que lembrar. Era pra ter devolvido aqueles 10 centavos pro Joãozinho. Tu não fez. Ele falou no dia seguinte, devolve os 10 centavos pro Joãozinho. Tu não fez. Ele não vai mais falar contigo. Se tu não consegue fazer a coisa mínima que ele deu pra fazer, também não é palhaço, né? Então, obedeci. Então, quando não estamos conseguindo tirar uma aplicação prática da meditação, devemos perguntar: obedeci a Deus que Ele me falou? Deus não quer nos dar novas revelações se não somos praticantes. Deus não vai. Se a gente não é obediente, pra que eu vou estar falando contigo, tia? Não dá. Tu não faz nada, né? Então, no crescimento de Deus é tudo como uma escada. Você faz, ele vai trazendo revelações maiores. Se a gente não cumpre o primeiro degrau, a gente fica sentadinho no degrau e a vida segue. Então, temos que obedecer à voz de Deus. Obediência. Lá em Provérbios 1:23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Provérbios 9, 10. Instrua o homem sábio e ele ainda será mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, vamos se ligar, temos que obedecer. Vamos ouvir. Realmente, outra pergunta. Realmente eu estava disponível de todo o coração para ouvir a voz de Deus? Então, às vezes a gente tá lá, eu quero ouvir, mas tá com a cabeça lá na morte da bezerra, né? Então, vamos se ligar. Devemos buscar com fé e com coração sincero. Ou seja, lá em Crônicas 2, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Será que naquele momentinho que a gente tirou ali, os 45 minutos, 1 hora, para ter a voz de Deus, será que a gente estava buscando de coração mesmo? A gente estava querendo pensar lá no almoço que a gente tinha que fazer, que estava atrasado, né? Então, temos que pensar. Estou confiando no meu próprio entendimento? Provérbios 28:26. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Lá em Provérbios 2:6. O Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem conhecimento e discernimento. Então, tenho eu pensado no meu próprio entendimento? Não devemos nos basear na nossa inteligência racional, mas na sabedoria do Espírito. Que é a mente do Espírito que está em nós. Jeremias 17. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Né? Então, a gente está confiando na gente mesmo? Ai, será que eu sou tão boa assim mesmo? Só que não. A gente vê uma pequena fagulha das coisas de Deus. A gente vê uma pequena fagulha. Quem enxerga a ti, enxerga uma pequena fagulha do que somos. Cada um de nós é muito profundo. Cada um de nós, por mais nublada que seja a visão, nós temos essência muito importante dentro de nós para transbordar mesmo. E é isso que a gente tem que essa é a minha missão, arrancar isso. Né? Eu odeio as ovelhas gordas da igreja.
Uma banda de gente gorda comendo 20, 30 anos sentado na igreja, não faz nada para ajudar o próximo. Cheio de conhecimento, porque eu preciso. É aqueles que vão... Toma mais aguinha. É aqueles que vão para retiros. Sabe, eu preciso do encontro daquele pastor X, daquele profeta K, YZ. Gente, para. Deus te deu tudo, só que a pessoa é preguiçosa, essa é real, que é tudo bandeja. Claro que tem vezes que é bom a gente ouvir uma confirmação de Deus através do irmão, mas não é esse o propósito, né? A gente tem que confiar em Deus. Se Deus mandar o Joãozinho dar um recado, ele vai ligar lá da Austrália, como acontece com um monte de gente, e vai falar pra ti o que tem que ser falado. Mas basicamente Deus quer falar conosco. E se Deus usa alguém pra falar, é porque o nosso meditar e cumprir o querer dele tá muito aquém do que deveria ser. A gente tá não ouvindo ele literalmente. Ele é obrigado a usar alguém pra dar uma chacoalhada na gente. E na verdade ele só vai usar alguém pra chacoalhar na gente pra confirmar aquilo que a gente tá falando e a gente não tá ouvindo. Então, no fim, é bem isso mesmo. A gente é uns pé rapado, preguiçosos de que não quer cumprir às vezes uma coisa básica que ele está nos ensinando. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu a Maria. Em sua casa, Maria, sua irmã, ficou sentada ao pé do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. A história de Marta e Maria, lá em Lucas 10, 38 e 42. Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Diz ele que me ajude, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, será que a gente está meditando para conhecer Deus mesmo? Ou a gente está com outra motivação? Às vezes a pessoa tem um vislumbre intelectual, visão de mundo de querer ser o bam, sei lá do que. Aí eu vou aparentar, eu vou fazer lá na sacada do meu prédio para verem que estou meditando. Vai saber, né? Os fariseus hipócritas faziam um jejum que Jesus chamava a atenção. Então assim, aí a Marta lá para cima e para baixo. Eu sou a boazona, vou lá, faço tudo e arrumo tudo. Olha como eu sou maravilhosa. Vai ficar aí. Então, o tempo mais importante é aquele que a gente está com o Senhor. E se a gente usa esse tempo de estar com o Senhor com outro propósito, com outra motivação, às vezes no caso de pessoas dentro da igreja que têm a necessidade de agradar muito o líder, fica aí. Então, basicamente, seguindo, a gente passou o processo ali do processo de 45 a 1 minuto na meditação do Senhor. Devemos ter um caderno de anotações das meditações, da meditação, da revelação que Deus vai nos dar, para a gente anotar, né, o que Deus está nos falando. Nesse caderno, então, a gente coloca primeiro o trecho que Deus nos... Na verdade, o trecho todo que a gente leu, o texto todo, a data do lado. Aí o trecho relevante que nos saltou aos olhos, que Deus falou conosco, a esse sim a gente transcreve. Então, a primeira parte escreve o trecho todo. O texto. Mateus 5, blá, blá, blá. É o texto. Data. Hoje é dia 17 de maio. Então, texto, Mateus 2. Data, 17 de maio. Aí depois, embaixo, terceira parte, trecho relevante. Então, a parte, você vai escrever o que saltou aos teus olhos. Todo o texto. Exatamente como está na Bíblia. Aí depois, tu vai colocar o entendimento que Deus deu para ti. O que aprendo sobre mim através daquele texto que Deus soltou os olhos? Porque a ministração é para ti, não é para público, é para ti, para nossa vida. Tá?
porque o mundo é lindo, maravilhoso, tem que aprender a glorificar Deus, tem que compreender que Deus está movendo todas as coisas, tem que ser grato. Então, isso que eu aprendo sobre mim. Qual a aplicação? Quinta parte. Então, trecho, data, trecho relevante, o que aprendo sobre mim, e a quinta e última parte, a aplicação prática. Eu tenho que cuidar do meu linguajar com a minha mãe. Eu tô falando muito com ela sobre determinado assunto e tá gerando muita coisa nebulosa lá nas relações. Não vou mais reclamar perto da minha mãe. Não vou mais falar nada. Aplicação prática imediata hoje, agora, nesse instante. Ponto. Tá? Então, é isso que a gente vai ter no caderno de anotações. 5 partes. Qual o efeito, então, da palavra? O que a palavra produz em nós? Lá em João 6, 53 a 58. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do meu Pai. Assim aquele que se alimenta em mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, e os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, a palavra de Deus vai produzir em nós vida, vai nos alimentar dia a dia, vai nos dar que somos uma parte com Ele, com tudo. A gente vai compreender, a gente vai estar sempre cheio das benesses de Deus no nosso espírito. Tudo é espiritual, tudo que é relacionado com Deus é espiritual. As coisas materiais nos seguem enquanto a gente segue a vontade de Deus. Então, nos dá vida, aumenta a nossa fé. Lá em Romanos 10, 17. A fé vem por ouvir, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a gente tem que estar o tempo todo ouvindo a mensagem de Deus. Então, saber que a gente hoje às vezes é um conhecimento raso. Eu sei disso, mas não está na tua essência ainda. É só saber de intelecto. Não acrescenta nada. Quanto mais você sabe, você busca, isso vai gerando fé. Porque você vai moldando a tua essência, é como se você estivesse vendo a minha mão. Você vê. Isso é fé. Fé não é pensamento positivo, não é o querer muito. Fé é ver. Então, quando você sabe, você ainda não vê. Então, quando você tem fé, você vê, você tem segurança. Eu tô vendo. Por isso que é importante a gente sempre buscar conhecimento. Então, você vê. E quando você vê, já é. Já é. Isso é fé. Você vê. Se você não vê, não é. É esperança. A esperança pode produzir, mas se você tem que ter o conhecimento. Saber. Isso a gente só pode ter mediante a instrução do Espírito e na nossa busca por esse conhecimento. Então, conhecimento da vontade de Deus em nossas vidas. Se quiserem ler depois, Salmo 119, 104, 105. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Basta ler a palavra e saberemos a vontade de Deus. Que Ele quer santificação, quer que evangelizemos, quer que façamos boas obras, que amamos, perdoamos. Essa é a vontade de Deus. Existe a vontade específica nas nossas vidas de buscar um coração e que Ele determina desde que andemos em obediência, que a gente viu antes.
Então a gente tem que andar e procurar estar sempre, né, que nem Paulo, lá Atos 16, 6, 7. Ele queria ir para tal da Bitínia, né, e tantas outras coisas, tantos caminhos que a gente quer ir. No caso de Paulo, ele queria ir para Bitínia. O Espírito Santo não deixou. Então, assim, as circunstâncias às vezes não quer que tu vá para aquele. Tu botou na cabeça, pela tua concepção humana, que é para ir para lá. Não. Ouve o Espírito Santo. Permanece onde tu tá, né? Vamos frutificar no Senhor. O efeito da palavra também produz o quê? Nos faz discípulos, seguidores de Cristo. João 8,31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, Jesus pros judeus, na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Meus discípulos. O que é ser discípulo de Cristo? É aprender o ensino dele. Mas Jesus não fez. Ele teve aquele estágio de menino, que todo menino judeu tem, né? O bar mitzvah. Então assim, mas ele não era saduceu, fariseu, não vivia no templo. Mas ele tinha discípulos. As pessoas reconheciam nele, né? Se a gente for parar para pensar, eu não poderia estar falando isso aqui agora. Paulo disse que as mulheres não podiam estar ensinando. Então tem algumas coisas que a gente tem que entender que existe o contexto. Isso depois é outro, enfim, outro ensino, hermenêutica, que é para aquela época. Quanto mais o Espírito Santo nos vai dando entendimento, mais liberdade a gente tem, menos juízo a gente tem, menos culpa, mais paz. Então, e é isso que Cristo veio fazer. Nos dá a verdadeira libertação, que nós não conseguimos entender essa libertação pela, entre parênteses, matrix que nos colocaram. A humanidade vive dentro de um aquário. Eu sempre gosto de analisar os meus gatos, porque eu não tenho filho, né? Eles só conhecem o universo dentro do apartamento. Eles não sabem atravessar a rua. Então, assim, muitos seres humanos estão vivendo assim, dentro do apartamento. Com Cristo, a gente aprende a andar ali fora da matrix. Vamos usar essa palavra. E você consegue ver que existe, então, no universo, no mundo secular presente, em virtude da televisão, em virtude da doutrinação escolar, existe uma visão totalmente deturpada do ser humano, de Deus, porque, na verdade, essa visão marxista ela é ateísta, pagã, demoníaca. E é nisso que a maioria da humanidade vive e acredita. Por isso que não acreditam em Deus, não acreditam no poder dele, não sabem ver sobrenaturalmente, dizem que a gente tem amigo imaginário. Eles não sabem, eles não têm noção do que é isso. Assim como as pessoas das outras crenças não têm noção do que é viver com Cristo e ter o Espírito Santo. Somente quando você vive, você sabe o que é. Né? Então, a gente se torna discípulo de Cristo fora dessa matrix. A gente tem crescimento espiritual. Então, automaticamente, você está andando com Cristo, você está tendo crescimento espiritual. Filipenses 3, 12, 15. Não eu que tenha obtido tudo isso, eu que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma e em algum aspecto vocês pensam de modo diferente. Isso também Deus lhes esclarecerá. Então, se você pensa diferente de mim,
não me ataque. Estude a respeito e tenha a sua opinião como seu conceito. Assim, em relação à crença, ao matrix dos outros. Por que as pessoas pensam como pensam? Então a gente tem que tentar entrar no universo delas. E assim é o evangelismo. Qual o universo que ela vive? Aquela miséria, aquela agressividade diária. Quanto mais conhecimento você vai tendo, mais misericórdia a gente vai desenvolvendo pelas vidas. Mas a gente consegue compreender que é um outro universo. A mente daquela pessoa é um outro universo que deve ser amado. Você ama. Você se ama com seus erros. Você ama o outro com seus erros. E assim a gente vai crescendo um com o outro. Então a gente tem um crescimento espiritual. Gente, já tá 1h30 passada de falar aqui. Tô ficando sem voz. É que é um estudo bem longo mesmo, porque tem muito versículo para embasar, né? João 16:7. Mas eu lhes afirmo que é bom para o bem de vocês que eu vou, Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Em relação ao Espírito Santo. E o que diz lá em João 16, Jesus também 16:3. Esse Espírito da verdade, quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo. Ih, acho que tá acabando a bateria. Deixa eu ver. Gente, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui. Tá bem longo mesmo. A gente continua semana que vem. O que tu acha? Tu que tá assistindo? A Janinha. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente continua depois. Fiquem com Deus. Beijo.